Muito bom! Olha só, se você chegou a esse módulo 2, significa que você já entende muito bem, com total clareza, o nicho de concursos públicos que você vai atacar na sua jornada de preparação e já estudou os editais, entendendo perfeitamente todas as regras envolvidas no seu concurso público. Sendo assim, agora você pode sim dar comigo os primeiros passos para que vocês tenham organização e planejamento. Vejamos o seguinte: qual é o grande plano para aprovação em concursos? Melhor dizendo, o que significa passar em concursos públicos? É bem simples. Passar em concursos públicos significa que você vai dominar as matérias que compõem a carreira escolhida por você. Você não pegou lá os editais? Não viu quais são as matérias que caem com frequência nos concursos que você quer fazer? O seu plano agora é dominar essas matérias. Então, eu quero te fazer o seguinte desafio nesse momento. Se você está aqui porque o seu objetivo é ser aprovada em concursos públicos, a partir de agora esqueça isso. Você não tem mais esse objetivo. O seu grande objetivo, a partir de agora, é dominar as matérias que compõem a carreira escolhida por você. Vou te explicar por que eu estou te sugerindo essa alteração de objetivo, essa alteração de foco. Porque quando você fica ali naquela coisa, eu tenho que passar em concurso, eu tenho que passar, isso gera uma pressão muito grande. Aí sai lá um edital, você fica naquela angústia, meu Deus, saiu o edital, é uma oportunidade, eu tenho que fazer a prova, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Ah! E o resultado normalmente é que toda essa carga negativa de pressão acaba gerando estresse, branco e, consequentemente, reprovação. Por isso que, a partir de agora, o seu objetivo não é passar em concurso. O seu objetivo é dominar as matérias que compõem a carreira que você escolheu. Porque eu tenho certeza que quando você atingir uma média de 80% de acertos em questões de prova nessa carreira, eu estou falando de forma genérica, a depender da carreira pode ser um pouco diferente, para mais ou para menos, você vai passar em concurso. O seu objetivo, então, tem que ser dominar essas matérias. A aprovação vai ser uma consequência. Quando o seu objetivo é dominar as matérias, você não fica preocupado em passar na prova. Você fica preocupado em aprender o conteúdo com qualidade. O seu foco deixa de ser aquele momento futuro da prova, de tomar posse, aquela coisa, e o seu foco passa a ser hoje. O que eu vou estudar, como eu vou estudar para dominar essa matéria hoje. Então, nesse momento, eu quero te sugerir isso. Esqueça passar em concurso. A partir de agora, o seu objetivo é dominar as matérias. E aí, nesse contexto, vem a pergunta: onde estudar? Professor, onde é que eu estudo afinal? Bem, nós temos hoje a possibilidade de estudar em casa ou em bibliotecas, né? Quando eu falo em casa ou em biblioteca, às vezes tem pessoas que estudam em casa, às vezes estudam no trabalho. Ao invés de bibliotecas, estudam em salas de estudos, cafés e por aí vai. E eu quero abordar muito esses dois ambientes, porque eles acabam tendo uma repercussão muito forte na preparação para concursos públicos. Veja só, quando se fala em estudar em casa, nós temos como vantagem o fato de a gente não precisar se deslocar, o fato de a gente não precisar se preparar, colocar uma roupa adequada, no caso das meninas, né? Fazer lá uma maquiagem, uma preparação, cabelo, essas coisas. Então economiza-se tempo, que você não tem deslocamento, não corre risco de no deslocamento sofrer um assalto, ou estacionar o carro em algum lugar e, enfim, sofrer algum tipo de atentado criminoso. Então estudar em casa tem toda essa comodidade. Agora, em geral, eu vejo que as desvantagens superam em muito essas comodidades. Porque a pessoa que estuda em casa, via de regra, ela tem muitas distrações. Se ela mora sozinha, mesmo assim ela tem distrações. Tem ali a televisão, tem o computador, a geladeira, tem a própria cama, que às vezes a pessoa fica naquele pensamento de autossabotagem. Está estudando ali na cadeira, na mesinha, aí começa a doer as costas, ela pensa, não, eu vou deitar ali na cama, tá, para eu conseguir estudar melhor e tal. Aí, de repente, ela deita na cama, começa a estudar, fica com sono, dorme. E as pessoas que moram
com familiares aí muito pior, as pessoas interrompendo o tempo todo, ou quando não interrompem, fazem barulho, acabam desviando a atenção do candidato. Então, o que eu digo é, estudar em casa, para a maioria das pessoas que eu já tive a oportunidade de orientar nessa jornada de aprovação em concursos públicos, não é uma boa ideia. A maioria das pessoas não tem bom rendimento estudando em casa. Se este é o seu caso, eu recomendo que você opte por estudar em bibliotecas. Foi assim que, por exemplo, eu fiz. Eu estudei em bibliotecas. Por que eu percebi? Na biblioteca, eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra coisa a fazer na biblioteca que não estudar. Então, quando eu estou em casa, bate aquele cansaço e logo vem aquela desculpa. Ah, não, você está cansado, descansa um pouco, deita no sofá, relaxa. E você tem 1 milhão de coisas para fazer. Afinal de contas, a sua casa é o lugar mais confortável que existe no mundo. É o lugar onde você tem todas as comodidades possíveis. Na biblioteca, não. Quando você olha e pensa, bem, eu estou meio cansado, mas eu vou fazer o quê? Ficar olhando para o tempo? Olhando para o teto, observando as pessoas? Eu não tenho o que fazer, eu estou aqui, vou ter que estudar. Óbvio que eu não estou falando que você não vai fazer intervalos. Você vai ter os seus horários de intervalo. Mas, uma vez feitos os intervalos, a autossabotagem na biblioteca ela acaba diminuindo porque você não tem muitas opções, certo? Então, a minha recomendação é que você estude em bibliotecas. Você só está autorizado a estudar em casa se a sua casa for comprovadamente um ambiente propício e você seja uma pessoa muito disciplinada quando senta para estudar, efetivamente estuda, tá? Aí você fala, Eliezer, mas o que eu faço? Não tem biblioteca perto da minha casa. Aí entra aquela questão. Cada pessoa que está assistindo esse curso tem uma situação muito típica, mora numa cidade específica, trabalha num lugar específico, e o que eu digo é só você procurar que, via de regra, você encontra. Se você não encontra a biblioteca, às vezes você encontra um café. Eu já estudei muito em cafés, alguns cafés têm ambientes bem propícios a isso, ou livrarias, há livrarias que têm ambientes que são interessantes para estudo, mas as bibliotecas, elas são de longe o melhor espaço para quem quer estudar e quem quer ter foco, ok? Maravilha. Independentemente se você vai estudar em casa ou na biblioteca, esse lugar vai ser o seu ambiente oficial de estudos. O que é oficial? É aquele ambiente que todos os dias você vai usar para estudar. Por isso que é um ambiente oficial de estudos. E eu estabeleci aqui algumas características que esse ambiente precisa ter para que você tenha alta performance. Esse ambiente precisa ser um ambiente sóbrio. O que eu quero dizer com sóbrio? Que não seja um ambiente muito decorado, sabe? A sua mesa onde você estuda para concurso, ela tem que ser uma mesa limpa. Não pode ter lá aquele milhões de fotos, milhões de brinquedinhos, bibelôs e não sei o quê. Falando no caso das meninas, não pode ser muito enfeitado, muito frufruzado. Por quê? A questão é, quanto mais estímulos visuais você tiver à sua frente, menor vai ser a capacidade do seu cérebro de ter atenção, foco, concentração no que você está estudando. Então, a minha recomendação é que a sua mesa esteja absolutamente limpa, que sobre ela esteja apenas o material que você esteja estudando naquele momento, que o ambiente seja o mais limpo possível, clean, porque quanto mais detalhes houver, quanto mais ele for decorado demais, mais elementos há para o seu cérebro se dispersar. Você precisa ter uma cadeira que seja confortável, uma cadeira que te permita passar horas estudando sem sentir dores nas costas, então ela tem que ter lá aquela questão da ergonometria, ela tem que ser confortável, porque uma cadeira muito dura, consequentemente, você não vai conseguir passar muito tempo, e aí você vai se cansar mais rápido. Agora, ela não pode ser muito confortável, ela não pode ser aquelas poltronas do papai, que quando você senta, vai logo abrindo a boca e sente aquele sono e quer dormir. Há um limite, e eu tenho certeza que você vai saber discernir. É importante você observar a sua postura ao estudar, porque isso tem tudo a ver com a sua vida útil como estudante. Quanto pior for a sua postura, mais dores você vai começar a sentir, e aí você pode chegar até o ponto de uma moça que eu orientei, que ela passou mais de um mês sem conseguir estudar, porque de tanto ela ter uma postura ruim, ela passou a ter problemas de dores na coluna, e aí teve que se tratar com o ortopedista e ficou mais de um mês sem poder estudar por conta de problema de postura. Não será o caso com você, porque você vai observar.
o ambiente tem que ser um ambiente pouco movimentado. Então, por exemplo, se você vai estudar numa biblioteca, evite estudar naquela mesa central ali, em que você vai poder ver todo mundo passando, indo e vindo, isso vai te distrair. Melhor que você procure aquelas cabines fechadas, de preferência aquelas cabines que ficam voltadas para a parede. Quando você entra ali, só há mesmo o ambiente de estudo. Se você estuda em casa, então que você estude num ambiente que seja reservado. Nada de ir lá para a mesa da sala, onde todo mundo está passando, conversando, barulho de TV, tudo isso te atrapalhando. O ambiente tem que ser pouco movimentado para você não ter distrações nem interrupções. O ambiente tem que ser um ambiente silencioso, né? Porque se você pega um ambiente que tenha muita conversa, muito barulho, acaba também te dispersando. Algumas pessoas perguntam, Eliezer, eu posso ouvir música ao estudar? Olha, o fato é, pode, mas não todo tipo de música. Não vai colocar lá sertanejo universitário, sofrência, a rocha, para estudar, porque isso vai te distrair. De repente você está ali estudando, cláusulas pétreas, de repente vê lá a letra da música, você vai começar a cantar, vai lembrar lá do queridão, da queridona, e aí vai ficar tudo muito confuso. Por isso eu recomendo. Gosta de música? Não é obrigado a estudar com música, mas se você gostar de música, ouça música instrumental. Se você usa um aplicativo chamado Spotify, que é um aplicativo hoje o mais conhecido de músicas online, você pode procurar lá, existem várias playlists. Se você colocasse música para estudar, você encontra várias playlists de música para estudar no Spotify. Eu sempre gostei de música clássica, música barroca, como por exemplo Chopin, Bach, até mesmo Mozart, Strauss, sempre foram referências que me ajudaram bastante. E a música é legal porque muitas vezes ela serve até como uma espécie de neutralizador de barulho, né? Porque às vezes você está num ambiente que não há muito barulho, mas às vezes as pessoas conversam e tal. Quando você coloca a música, você acaba meio que tapando seus ouvidos para essas interferências e então estuda ali de forma mais concentrada. Para algumas pessoas, eu sei, a música não vai dar certo, o caso vai ser de silêncio absoluto, e aí o que eu recomendo é que você teste o que faz bem para você. Iluminação natural. Sempre que possível, quando você estiver estudando e for durante o dia, esteja num ambiente com iluminação natural, porque ela é muito mais agradável do que a iluminação por lâmpadas, tá? Agora tem que tomar cuidado para você também não estudar num ambiente que tenha muita iluminação de sol, que torne o ambiente muito quente, ou que você acaba tendo o sol, a incidência do sol exatamente em cima de você, em cima do seu material, isso pode ser desconfortável, mas na medida do possível busque iluminação natural. E para fechar, olha aí o vilão, o smartphone. Tem gente que tem um ambiente de estudos que é perfeito, mas tem um aparelhinho do lado que é um verdadeiro demônio. A pessoa tem ali 1000 aplicativos que toda hora fazem lá um barulhinho, ou vibram, ou aparecem lá um íconezinho na tela, e aí a pessoa não consegue focar no que ela está estudando. E a cada 5 minutos, em função de uma notificação de algum tipo de aplicativo, Instagram, Gmail, Hotmail, YouTube, Facebook, por aí vai, WhatsApp, ela não consegue focar. Então, minha recomendação é, estabeleça blocos de resposta durante o dia. Ou seja, sei lá, vou dar um exemplo. Ó, eu vou olhar o celular no início da manhã, no final da manhã, no início da tarde, final da tarde, início da noite e ponto final. Você estabelece os blocos que você vai responder às solicitações nos aplicativos e fora aquele período você não vai usar o celular. O meu celular é Android. Se você for lá nas configurações do Android, em seguida você vai em aplicativos. Chegando lá em aplicativos, você consegue selecionar, vamos imaginar, WhatsApp. Você tem lá a opção do WhatsApp que é desabilitar notificações. Quando você faz isso, você vai lá, clica em notificações, aí tem lá bloquear tudo. Quando você bloqueia tudo, nenhuma notificação aparece no seu celular. Você não tem nenhum tipo de alerta sonoro, não aparece o ícone dele na tela, ou seja, você evita a ansiedade de quando chegar uma mensagem, aparece lá algum tipo de alerta e você acaba ficando curioso para abrir. Eu pessoalmente faço isso. Eu só olho o WhatsApp quando eu decido abrir o aplicativo, porque ele não me avisa de nada justamente para que eu possa ter foco naquilo que realmente importa. Eu tenho certeza que ficar online no WhatsApp 23 horas por dia não vai te fazer passar em concurso. Agora, estabelecer blocos de resposta, isso sim vai.
No nosso bônus aqui do fator de aprovação, em que eu falo sobre produtividade, eu dou mais informações sobre como você deve, digamos assim, dosar a utilização do seu aparelho smartphone para que você tenha produtividade. Agora que eu falei do ambiente oficial, eu também preciso falar que existe um ambiente não oficial de estudos. Tem muita gente que fica preso a isso, não, professor, eu só estudo se eu estiver ali naquele meu ambiente, naquela minha mesinha, daquele jeito que sempre é. Ora, você acaba perdendo muita oportunidade de estudar em ambientes não oficiais, sabe? Você tem que ir ao dentista uma vez por semestre, por exemplo. Ao invés de você ficar lá na sala de espera, folheando revista, esperando muitas vezes por minutos, você pode estudar ali. Óbvio que você não vai ali naquela recepção estudar um assunto novo, uma matéria nova. Mas ali você pode fazer revisões de esquemas, você pode resolver questões, você pode estudar. Então, o ambiente não oficial de estudos é toda e qualquer ocasião. Eu, Eliesley, já estudei no trânsito. Óbvio, não quando o carro estava em movimento, monstro. Mas muitas vezes você para no engarrafamento, que você fica ali 2 minutos sem sair do lugar. Ao invés de ficar ali pensando na morte da bezerra, pensando em tudo que pode acontecer se as coisas não derem certo, vai estudar. Aproveita a oportunidade, sabe? É 10 minutinhos pela manhã, 15 minutos à tarde e mais 15 à noite. Quando você soma, dá meia hora num dia. Quando você soma, dá 2 horas numa semana. Se são 2 horas numa semana, num mês dá 8. Se você pega aí no contexto já de um ano, são 96 horas de estudo. 96 horas de estudo com esses pequenos blocos. Por isso você não pode perder essa oportunidade. Me desculpe aqui, eu acabei espirrando, foi por isso que eu cortei aqui, para você não ouvir o espirro, afinal de contas ninguém merece, né? Maravilha, então é importante que você tenha ideia que há um ambiente oficial e o não oficial. Obviamente que o ambiente oficial é onde você vai passar a maior parte do tempo estudando. Porém, aproveitando os outros ambientes não oficiais, você consegue acelerar o seu tempo de estudo. E aí, para encerrar, a gente fala sobre materiais de estudos, algumas regras básicas. É óbvio que não é propósito do fator de aprovação fornecer o material de estudo, até porque eu não sei nem qual é o concurso que você vai fazer. Eu tenho gente aqui me assistindo que vai fazer técnico de tribunal, eu tenho gente que vai fazer delegado de polícia civil, eu tenho pessoas que vão fazer analista do Banco Central, outras vão fazer para consultor legislativo, enfim. É impossível a gente ter material para todos esses concursos. Então, eu vou dar orientações para que você possa entender como você vai escolher o seu material. Veja, nós teremos aqui ainda no nosso fator de aprovação um módulo em que eu vou falar sobre como você pode obter materiais gratuitos sem violar direitos autorais, que se deixe muito claro, tá? Porque tem muita gente prometendo material gratuito, mas você vai ver rateio, pirateamento, essas coisas, então não será isso. Mas de forma lícita você vai ver como você pode obter materiais gratuitos na internet e eu vou dar aqui parâmetros para que você possa escolher um bom material de estudo e é importante que você tenha um bom material de estudo. Primeiro, é entender que menos é mais. Hoje em dia com a internet e com a quantidade de cursos online que há disponíveis, as pessoas estão simplesmente com uma verdadeira overdose de material. Você pega lá, a pessoa tem 3 livros de direito constitucional, ela tem lá 5 apostilas de direito penal, e o fato é que essa quantidade excessiva de materiais acaba mais atrapalhando que ajudando, porque no final das contas, a pessoa passa tanto tempo tentando escolher qual material que ela vai usar, que ela acaba não avançando. Então, a minha recomendação é que você tenha no máximo 2 materiais de estudo. O seu material titular, principal, que é aquele material que você vai dissecar do início ao fim, que você vai anotar, grifar, destacar, que você vai esmiuçar, e um segundo material, que é um material de apoio. O que é esse material de apoio? É aquele material que você não tem a obrigação de ler por completo, que você só vai ler depois que você vencer o material principal e que você vai usar para consultar alguns temas que, porventura, no material principal você não tenha tido absoluta clareza. Então, 2 materiais por matéria é o máximo que você vai ter. Então, nesse momento, eu quero te pedir aqui para você fazer um exercício de desapego. Pega todo o material que você tem. Eu vou deixar aqui
na parte de baixo do vídeo um arquivo chamado Inventário de Materiais. Nesse arquivo, você vai registrar quais são os materiais que você vai usar, sendo o material principal e o material de apoio. 2 materiais para cada matéria. Feito isso, você vai pegar todo o resto e vai eliminar. Menos é mais. Não adianta você querer abraçar o mundo e não conseguir abraçar nem a pessoa que está aí perto de você. Então, exerça o desapego, eleja 2 materiais e o resto você simplesmente vai descartar. Esses materiais, eles precisam ser especializados em provas de concurso público. Então, nada adianta você dizer, Eliezer, eu estou aqui me preparando para concurso, eu estou com um livro de Direito Constitucional do José Afonso da Silva e o de Direito Administrativo da Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu vou dizer, olha, são 2 obras clássicas, respeitadíssimas no âmbito acadêmico, mas que para concurso elas não servem, porque elas contêm várias informações que não são relevantes no contexto de concurso. Então, você precisa ter materiais especializados em provas de concurso público, não materiais em geral. Ah, está estudando lá contabilidade geral, ou está estudando administração pública. Não vai pegar os livros que são recomendados na faculdade, porque eles não servem. Você tem que pegar um material focado em provas de concurso público. E aí, como é que você sabe que o seu material é bom ou que o seu material é excelente? É bem simples. Se você consegue ler o seu material e com ele gabaritar questões de prova, ele é um bom material. Se você não consegue fazer isso, então o seu material é ruim, você vai precisar trocar. E aí muita gente me pergunta, professor, mas que tipo de material você recomenda? Preste bem atenção agora, porque o que eu vou falar é bastante estratégico. Quando você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, quando você vai estudar um assunto pela primeira vez, qual é a recomendação que eu faço? Que você use aulas, seja aulas presenciais ou online. Eu até te recomendaria que desse preferência às aulas online, porque elas costumam ser muito mais objetivas. Então você vai começar pela aula. Por quê? Quando você não entende um assunto, é o primeiro contato, o professor vai adiantar muito a compreensão daquele assunto. Você vai ter, digamos assim, o professor vai mastigar aquilo que é o material bruto, para que você possa, em seguida, ampliar aquilo que foi estudado com o seu material principal. Então, quando eu não tenho noção sobre o assunto, eu vou para aula. Nesse contexto, eu posso usar um material em PDF, uma apostila, um resumo como um apoio? Pode, é o primeiro contato com a matéria. É o momento, então, de você, ok, estou tendo o primeiro contato, isso aqui vai ser minha primeira camada de conhecimento. Porém, eu quero te alertar. Evite esses materiais muito resumidos, essas apostilas, como seu material principal. Eles podem até ser um bom material para você iniciar um conteúdo novo, uma matéria nova, mas não para você dizer, ok, eu li a apostila sobre atos administrativos, então eu estou preparado para todo e qualquer concurso. Isso não é verdade. Então, anota aí qual é o roteiro que eu recomendo que você faça, considerando que você vá iniciar do zero. Primeiro você vai para a aula, e pode ter ali um material resumido, uma apostila como apoio, essa é a primeira camada. Depois dessa primeira camada, a minha recomendação é que você adote como material principal algum livro específico para concurso público daquela matéria. Um livro de direito administrativo, um livro de direito constitucional. Sem nenhuma pretensão, eu vou deixar aqui embaixo um link com um link em que você pode ter acesso ao meu livro de Direito Administrativo, que é um livro que eu escrevi pensando em você que está estudando para concurso público, um livro em que eu utilizo mapas mentais, mas é a título de sugestão. Você não precisa comprar meu livro, mas você precisa comprar algum livro. Quando? Quando você tiver feito a primeira camada com as videoaulas e as apostilas, aí você pode partir para um livro como seu material principal. Essa é a minha recomendação para que você tenha os materiais de estudos que de fato vão te fazer obter a aprovação nos melhores concursos. Muito bom. Eram essas as dicas que eu queria dar. Esses são os primeiros passos. E eu quero te fazer refletir nessa frase de Benjamin Franklin, que diz, se você falha em planejar, você está planejando falhar. Nessa aula você aprendeu comigo sobre
o que estudar, porque falamos das matérias que você vai estudar, porque você pegou lá nos seus editais. Você aprendeu sobre onde estudar, o ambiente de estudos adequado. Você aprendeu sobre quais materiais utilizar. Nós estamos avançando em relação ao projeto de preparação, em relação ao nosso planejamento. Cumpra todas essas etapas até aqui e avance, porque tem muita coisa legal ainda nas nossas próximas aulas. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.